Hoje nós estamos estreando também nossa pedaleira vocal. Parece dispensar aí o Chororó, dispenso o Leandro, o Marrone, porque a segunda voz agora, segunda voz somos nós. Bom demais, né? Isso é uma brincadeira. Tem muitos efeitos, muitas possibilidades. É uma alegria para a criança. Alegria sem fim. Então vocês vão ter que me aguentar até eu aprender. Muito bem, Flávia Rocha, você ajuda nós aí. Bem, pronto. Acordamos agora um pouco mais, né? Então, hoje esse é o nosso tema, o Evangelho Sentido. Há 3 anos nós começamos com essa proposta e o grupo vem se firmando, né? Algumas pessoas saem, mas tem uma turma que vem permanecendo e assim nós vamos nos sensibilizando, aprendendo a nos sensibilizar para essa proposta, onde no começo, como a gente fez aqui, a gente se coloca num estado receptivo e a gente começa a usar do corpo como um instrumento de autoconhecimento, de percepção. E isso é um desenvolvimento, como tudo na nossa vida. O desenvolvimento da nossa percepção. Ele passa pela capacidade de autoobservação. Nós não estamos tão acostumados a nos observar. Nossa atenção é muito voltada para fora. Então, todo desenvolvimento no caminho do autoconhecimento é um desenvolvimento na capacidade de se auto-observar, de uma forma cada vez mais refinada, cada vez mais sutil, cada vez mais detalhada. Quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente chamar a nossa atenção para a nossa experiência, mais profundamente nós vamos ter condição de nos escutar. E quanto menos atentos a nós mesmos, mais eu vou ter a impressão de que eu estou sendo levado na vida, que coisas acontecem, que façam com que eu me sinta vítima, porque eu não percebo a minha responsabilidade com aquilo que eu estou criando. Mas eu estou sempre criando a realidade que eu vivo. E recriando, e retroalimentando o que já foi criado, às vezes, lá atrás. Uma realidade, ora, inquieta, deprimente, né? Ora, uma realidade de bem-estar. Tudo é uma criação nossa. Uma realidade ansiosa, inquietante. Nós criamos isso alimentando determinados padrões mentais, ou nos deixando levar por padrões mentais. Por exemplo, essa semana, conversando com uma pessoa num grupo de focalização, ela me disse: olha, eu estou me percebendo muito inquieta, e agora, ao observar o corpo e começar a escutar essa inquietação, coisa que nem sempre é comum, quando a gente está inquieto, tudo que a gente quer fazer é fugir dessa inquietação. E ao escutar, ela escuta um pensamento que diz: você não pode errar. Você não pode enfraquecer. E ela foi sentindo isso e os ombros foram se curvando com o peso. E enquanto ela sentia o peso ir aumentando e ela ouvindo esse pensamento: você não pode se curvar. São pensamentos que dirigem a vida dessa pessoa a vida inteira.
mas ela nunca tinha percebido que essa é a causa de tanta inquietação, que ela faz disso um padrão de vida, uma forma de viver, uma ideologia. E veja se é possível ficar bem, veja se é possível viver de uma forma plena e relaxada, com uma ideologia que diz: eu não posso, em nenhum momento, me enfraquecer. Então, quando eu ficar cansado, eu vou brigar comigo, vou estar sempre extrapolando meus limites. Se eu me sentir frágil, vai ser uma guerra. E quem é que não se sente frágil? Quem é que não vive esse inverno na alma? Quem é que não se sente, às vezes, sem forças, carente, insegura? Se isso não puder ser aceito, eu vou brigar com isso. E essa briga vai ser sentida no meu corpo em forma de tensão, no meu emocional em forma de ansiedade, de inquietação. Então começa as nossas reflexões sobre como que funciona, como que a gente funciona, como que a gente é motivado por forças que normalmente a gente não conhece. E agora, já vinculando isso ao nosso tema, eu nasci numa família espírita e desde muito cedo, de menino, eu fui convidado a participar da evangelização infantil e fui aprendendo os ensinamentos de Jesus. E assim, muita coisa foi entendida desde muito novo sobre a vida de Jesus, sobre reencarnação, sobre vida espiritual, sobre a continuidade da vida depois da morte. São muitas informações. É impressionante quantas informações que a doutrina espírita nos disponibiliza sobre evolução, sobre as leis da vida, sobre a vida pós-morte, sobre reencarnação, sobre as leis de causa e efeito, as leis de afinidade, as leis de atração e repulsão. É muita informação. E assim eu fui me envolvendo, eu fui tomando muito gosto por esse estudo, de forma que quando eu comecei a psicologia, assim, a maior parte dos meus estudos era mais ligado à espiritualidade, ao espiritismo, do que à própria psicologia. Só depois é que eu achei um caminho na psicologia que me encantou e que eu comecei a me entregar a ele de uma forma mais profunda. Num primeiro momento, o que eu fui percebendo, gente, dentro desse caminho espiritual? Que muitas casas e muitas comunidades religiosas, elas têm ideias espirituais, mas nem sempre essas ideias chegam ao coração. Eu percebi e conheci muita gente assim que tem de cor a Bíblia de cor. O que a gente entende é muito maior do que a gente é capaz de assimilar. Chico Xavier nos fala numa passagem do livro que chama A Vida Continua. Página 116, que eu decorei para trazer para vocês. Ele diz assim: no plano dos pensamentos, nós já temos fórmulas santificadas. Nós já somos capazes de alcançar as alturas. Mas nós vivemos uma transição do amor narcisista para o amor fraterno e desinteressado. Mesmo que eu entenda que o segredo, o guia fala nas palestras, que a chave
está na nossa capacidade de se doar para a vida. Entendeu? Entendi. Mas na prática, nós ainda nos tolhemos, nós ainda impedimos esse nosso potencial amoroso, criativo, de se expressar. Então ele diz, no plano mental nós já somos capazes de entender tudo isso. No plano mental nós já ganhamos as alturas. Mas no plano emocional, nós ainda estamos presos a desejos deprimentes que nos prendem à retaguarda. A retaguarda é ao nosso passado. E esse passado ele faz alusão a vidas mesmo, onde a gente não tinha essa consolidação de conhecimentos cristãos, de moral, de uma ética cristã, ou de uma ética de respeito, mas podemos ter nos viciado numa ética totalmente hedonista, numa ética narcisista, onde o que importa é só o meu prazer. É a minha vontade, que seja feita a minha vontade. Então, isso ainda vibra nos nossos campos emocionais. Mesmo que eu já tenha entendido que isso não cabe, que isso não vai me levar para um lugar de realização. Então esse é o conflito que a gente vive. Divididos e contraditórios, porque nós somos muitos. Nessa passagem que a gente leu agora, onde o cego de Jericó clama por Jesus para ser curado, ele pediu a primeira vez, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia, olha para mim. E aí ele escuta uma multidão falando, cala a boca, para de falar. E a multidão quis silenciar o cego. Nós temos também uma multidão querendo nos silenciar, querendo silenciar o nosso movimento de ir até o Cristo, para que eu possa ser curado da minha cegueira. O que é ir até o Cristo? É ir em direção ao sol de verdade. É isso que ele representa. Essa dimensão que ele, que Jesus ancorou, a dimensão crística. Então a gente se remete a ele até a gente se reconhecer nessa divindade. E como a gente ainda se vê muito oscilante, nós precisamos de uma liderança, de alguém a nos remeter, de um caminho, de um sol com uma luz de verdade. Para alguns pode ser Buda, para outros pode ser Ramakrishna, Krishna, Nisargadatta, mestres. Mas para a gente que está aqui no Ocidente, Jesus é esse mestre. Mas ao falar de Jesus, perceba para vocês como é. É possível se sentir próxima emocionalmente dele? Ou é só um nome, uma palavra? O que eu fui vendo comigo é que muitas vezes eu estudava, lia, mas aquilo parecia distante demais do meu sentir. Os livros de Chico Xavier me ajudaram muito a me aproximar da sensação. Eu lembro de ler alguns livros e de repente eu me via em prantos, tocado por algumas lições cristãs, os livros de André Luiz e de Emmanuel, principalmente, quando Emmanuel traz a saga do cristianismo antigo, ele vem trazendo toda uma trajetória do movimento cristão. Isso tudo me ajudou e me emocionou durante os momentos dessa leitura, me ajudaram a dar passos.
Mas em outros, muitas vezes quando eu me via fazer preces, a sensação era de uma distância. Aí que eu estou falando da sensação. Uma amiga minha fica invocada comigo, porque eu falo com ela que uma prece sem sentimento, ela não tem valor. Ela falava, então não vale nada, porque minha prece eu não sinto nada. Eu só falo, eu tenho decorado aqui, e ela fala bonito, fala certinho, faz uma prece, mas ela não sente nada. E o que a gente vem aprendendo é que, aí é que a gente vai entrar dentro da psicologia, é que se não for sentido, não faz sentido. Então vou fazer uma pausa aqui, dentro desse caminho, que foi onde eu cheguei. Eu comecei a perceber que muito dessas teorias eram muito teorias. E pouco vivência, pouca experiência sentida. Então eu comecei a fazer um trabalho comigo, dentro, né, das linhas terapêuticas que eu me identificava, para poder perceber o que me afasta dele. Então, a primeira pergunta que eu fiz a vocês: vocês se sentem próximos de forma sentida? Quando vocês oram, quando vocês pensam? Quando agora eu posso pedir para vocês perceberem o que vocês sentem? Quando escutam essa palavra, Jesus. Ou quando trazem a imagem dele, Jesus. Isso mexe alguma coisa? Isso move? É claro que dependendo do estado em que eu ouço, com a cabeça muito cheia, nada vai nos tocar. Por isso é que existe todo um trabalho, uma preparação para que a gente possa sentir. Assim como há uma preparação, né, para um atleta entrar em um campeonato, para entrar numa prova, ele se alonga, ele se prepara antes. Aqui também há de ter uma preparação, que é trazer a nossa atenção para o presente. Assim, seja porque minha cabeça está muito cheia, estou muito ocupado para sentir Jesus. Minha cabeça está cheia demais, eu estou ocupado demais para isso. Ou porque aqui dentro, quando eu ouço essa palavra, eu sou remetido a sentimentos que às vezes não são agradáveis. O que eu percebi é que tinha um lado meu que desacreditava, que tinha um lado meu que tinha raiva dele. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter raiva dele. E que isso tinha a ver com questões que eu vivi com meu pai. Que meu pai, muitas vezes, eu queria que ele tivesse mais tempo para mim. E ele falava, às vezes, no nosso culto de Jesus, falava de Jesus. E eu queria que ele vivesse aquele amor comigo. E não era possível do jeito que eu queria, porque ele tem os limites humanos. Então, na minha cabeça ia vindo uma indignação, que Jesus é esse que não te ensina a estar comigo, que você fala, enche a boca para falar dele. E aquilo foi dando uma raiva de Jesus, uma raiva, né, daquilo não está me ajudando. Claro que isso não era consciente, depois é que eu fui vendo. Assim como perceber num processo profundo, onde eu entrei para sessões de terapia profunda. Essa foi uma terapia de respiração, né? Uma respiração holotrópica, a gente vai respirando, 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 e eu tinha uma meta, que era perceber o que eu sinto diante dessa imagem. E aí foram vindo camadas e camadas de sentimento, e de repente foi me vindo uma raiva de Jesus, que já não tinha mais a ver só com meu pai, mas uma raiva dele não ter reagido. Como é que ele podia ser uma referência se ele se deixou levar? Teoricamente, eu vou te dar uma aula sobre por que foi importante ele se deixar levar. Mas emocionalmente, sabe lá por quê?
nessa multidão de sentimentos que tenta sufocar a nossa caminhada junto a Ele, nessa multidão tinha uma voz que sufocava o meu desejo mais puro de encontro com o sagrado, uma voz que dizia: ele é fraco, ele não vale, ele não tem valor, ele não reagiu. E tinha ali uma raiva dele. Só quando eu percebi, me permiti sentir, aquilo foi dissolvendo. E eu fui me abrindo para uma compreensão emocional, uma aproximação emocional. Então agora eu faço uma pausa dentro desse caminho espiritualista para poder falar um pouco do método terapêutico que me ajudou, continua me ajudando, porque vira e mexe eu me vejo virando as costas de novo, traindo, negando, mas eu tenho um caminho para voltar. E é esse caminho que a gente está oferecendo no Evangelho Sentido, que eu estou tendo a maior alegria de compartilhar e ver que ele pode ser um caminho para várias pessoas. Aí entra Eugene Gendlin, que foi o cara da psicologia, que depois de Carl Rogers foi quem eu me identifiquei mais, que desenvolveu um trabalho chamado focalização. Gendlin descobriu que a maioria das terapias não funcionavam. Isso deixou todo mundo apavorado, surpreso, que a maioria das terapias, elas não tinham um efeito positivo. Avaliando lá vários critérios, pesquisas, porque ele seguia Carl Rogers, durante 11 anos ele trabalhou com Carl Rogers, e Rogers tinha um método muito científico de fazer pesquisas, gravações. Ele tentava o máximo possível comprovar tudo aquilo que ele ia postulando como teoria. Na verdade, as teorias iam nascendo dessas experiências que ele ia gravando, voltava, escutava todo mundo. E assim, com ele, Gendlin aprendeu e reproduziu essa mesma didática, essa mesma forma, esse mesmo método científico. E assim ele descobriu que as terapias não funcionavam e não dependia do terapeuta ser bom, ser mais conceituado, que muitas terapias não funcionavam e não dependia da linha terapêutica que ele seguia, e não dependia também do que o paciente falava. A gente fala, não melhorou porque não falou do que importa, não falou do pai e da mãe, mas às vezes ele falava e aquilo ali também não produzia um efeito transformador. Então, ele começou a se perguntar, por que não funciona? E quando funciona, o que faz funcionar? E aí ele descobriu que o que fazia funcionar uma terapia era o modo como as pessoas falavam de si. Algumas pessoas, elas não sabiam como que elas faziam isso, elas não foram ensinadas a fazer isso, mas elas falavam de si de uma forma sentida. Ela estava falando de si, de repente ela se sentia tocada, aí ela chorava. Ela estava falando de si, de repente ela falava, nossa, estou falando disso aqui, me dá um aperto no peito. Eu estou falando e estou sentindo o que eu estou falando, e estou incluindo aquilo que eu estou sentindo na minha fala. Minha fala é viva, ela está toda sentida, não é uma fala que vem da cabeça. Então algumas pessoas, elas já tinham uma habilidade natural de falar de forma sentida, e outras pessoas, elas falavam tão racionais, e elas tinham uma dificuldade tão grande de fazer esse contato sentido, que os terapeutas faziam intervenções dentro da linha humanista, abordagem psicanalítica, Gestalt, várias outras, e esses convites para as pessoas
não eram suficientes para que elas fizessem esse contato interno, ou esse contato experiencial. E as pessoas que não faziam esse contato, e os terapeutas convidavam e elas não conseguiam aceitar com as intervenções que eram feitas, elas não melhoravam. Então Gendlin percebeu que para elas melhorarem, elas precisariam ter esse contato. E aí ele pensou, e o erro, gente, dessas pesquisas, incrivelmente, era de 1 para 1000. Ele conseguia identificar, na primeira ou na segunda entrevista, se essa pessoa ia melhorar. Na segunda sessão, falava, aquela ali não vai melhorar. Não tem jeito, pode tentar o que for, não vai. Na segunda sessão, com um erro de 1 para 1000. Tudo documentado em pesquisas. De forma que ele pensou, se essas pessoas não melhoram, será se elas não melhoram porque elas não sabem fazer esse contato sentido? E os terapeutas não sabem também conduzi-las de uma forma a esse lugar, porque as intervenções não estão sendo suficientes? Será que existe uma forma de chamá-las para esse contato? Então ele desenvolveu uma fórmula, um método passo a passo, um caminho para esse contato que ele chamou focalização. Então esse caminho são 6 passos, onde esses passos eles vão criando uma possibilidade que começa com o silêncio. Às vezes a gente vai falando e a gente não consegue nem parar de falar para se perceber. E é no silêncio que a gente começa a perceber. Então no silêncio abre um espaço para que a gente possa se perceber. E perceber agora, ele inclui algo que a psicologia tinha deixado de fora até então, que é o corpo e as sensações sentidas. Diferente de Reich, que trabalhava com o corpo físico, as couraças musculares, energéticas, mas muito com trabalhos e posturas físicas, Gendlin começou a trabalhar com a sensação sentida, que ele chamou de Feldsense. Não chega a ser físico, mas é sentido fisicamente. Por exemplo, uma cliente que ela chegava contando que toda semana ela achava que estava tendo um infarto, o peito apertado, ela ia para o hospital, chegava lá, eles faziam todos os testes, faziam o raio-x, não tinha nada. Ela voltava, semana que vem ela estava, está acontecendo, meu coração está apertado, vou infartar, olha aí para mim. E aí ela era uma senhora, chegava muito apavorada, até que a terceira vez eles falaram com ela, minha senhora, a senhora toma algum remédio psiquiátrico? Vamos relaxar, vamos tomar, isso tudo é emocional. Mas ela sentia no corpo, mas não tinha nada fisicamente. E ali, em terapia, prestando atenção nessas sensações corporais, o que o Gendlin vai dizer é que as sensações, elas são... Vou pegar a frase bonitinha aqui. Sensação é um arquivo imenso de informações. Olha que bonito. Só que a gente não consulta esse arquivo. Ninguém nos ensinou isso. Ninguém disse que isso é relevante, que isso pode ser de algum benefício. Então o que ele convida é prestar atenção e voltar, incluir as sensações nos momentos em que a gente está tratando de qualquer dificuldade. O que ele fala é que toda dificuldade, não vou falar só dificuldade, toda experiência significativa que a gente vive, ela tem uma correspondência corporal. Porque o corpo é o palco das nossas emoções. É no corpo que a gente sente todas as experiências. E que a gente às vezes traz só para cá, para a cabeça. E tem uma tendência a ficar
analisando, refletindo, tudo de uma forma mental, e esquece que é no corpo onde tudo está se processando, tudo está se movimentando. Então, a partir daí, esse caminho começou a me aproximar mais de algo que está vivo em mim. Essas sensações, elas estão vivas. Às vezes a gente está falando de coisas que a gente pensa, mas que elas não estão vivas para nós. Aquilo ali já não faz mais um sentido. Até hoje é assombroso imaginar por que as palavras do Cristo ressoam há 2 milênios. Por quê? Ele não escreveu nada, só falou. E falou por 3 anos. Porque antes disso, silêncio, ninguém sabe. Em 3 anos, ele se levanta, chama e começa a falar. E essas palavras estão ressoando até hoje. Por quê? Porque não eram só palavras. Eu até comecei a ver um tempo atrás alguns estudos que falam que muitas coisas que ele disse já tinham dito. Sobre o amor ao próximo, o conhecer a ti mesmo, né? Que o reino está, o caminho está em voltar para dentro e se conhecer. Isso é... Os filósofos antigos, antes de Cristo, já falavam muita sabedoria antiga. Qual a diferença? Por que isso virou esse ícone? Curas. Ele fez muitas curas, curou o cego, curou o outro. Muitos fazem também, gente. Sempre fizeram, continuam fazendo aí. Então, uma das coisas que eu compreendo hoje é que essas palavras, elas tinham um diferencial, que elas vinham junto com uma sensação de verdade. Elas eram proferidas de um lugar dentro dele que era tão cheio de verdade, era tão cheio de amor, que essas palavras tinham um quantum energético, uma força transformadora que foi contagiando, a ponto de fazer pessoas entregarem as próprias vidas cantando. Tamanha graça que elas sentiam, aquilo ali não era mais um problema. Olha para você ver o nível de entrega e comunhão com essa luz, com esse sol. Então, dentro dele, cada palavra, ela era proferida com essa força. E algumas pessoas que estavam minimamente abertas para poder sentir, eram tocadas de uma forma muito, muito especial. Outras, como a gente está vendo, né, os clientes que não melhoram, ele não salvou a todos, né, ele não tocou a todos. Teve gente que conversou com ele, dialogou com ele, discutiu com ele e continuou lá endurecido. Porque ele estava muito distante da experiência sentida para poder se permitir sentir o efeito daquelas palavras. Por isso que a gente não ajuda ninguém. O que o terapeuta, que é o profissional da ajuda, faz, que pode ser útil, é convidar o cliente a se perceber. É convidar o cliente a se aproximar da experiência sentida dele. Se o cliente aceitar esse convite, seja com a focalização ou qualquer outro caminho ou intervenção nesse sentido, se o cliente aceita esse convite e se volta para si mesmo nesse contato experiencial, ele transforma. Então, gente, nos ajuda até a compreender quais os trabalhos que funcionam. Todos os trabalhos que nos ajudam a fazer um contato experiencial. Se uma terapia funciona, ou se um caminho terapêutico funciona, é porque ele te ajudou a fazer esse contato sentido. Então o Sandline pode ajudar? Pode. Xamanismo? Pode? Pode. Constelação familiar? Psicanálise? Pode, se
esses trabalhos e esses terapeutas proporcionarem intervenções e espaços onde a pessoa possa voltar-se para o seu mundo interno de forma sentida. Ou às vezes, por mais que eles façam isso, que eles sejam hábeis nisso, não vai ser possível porque as pessoas que estão ali podem estar fechadas. Nesse sentido, fechados não vai funcionar. Por melhor que seja o terapeuta. Então eu comecei a pensar, o Evangelho funciona? Olha só a teoria. Jesus cura? Ou só curou lá no passado? E a gente vê que quem foi curado foram pessoas que queriam. Foram pessoas que movimentaram, que já tinham uma caminhada em direção a algo construtivo. Alguns deles ele chegava a falar: a tua fé te salvou. Então, eu comecei a ver, para algumas pessoas, parecia não funcionar, porque enchia a cabeça de teoria, assim como muitas terapias que não funcionavam, mas aquilo não chegava ao coração, aquilo não tinha um efeito transformador. Eu fiquei pensando, será que os padres sabem disso? Será que isso é possível de ser incluído nos caminhos espiritualistas? E eu vejo que muitos evangélicos, às vezes que eu conheço, que me relatam experiências significativas espirituais, ou gente do movimento cristão, espírita, católico, me contam que um dos momentos mais transformadores de uma missa ou de um culto, obrigado, são os momentos da música. Sim? Porque nos momentos da música não tem que pensar em nada, é só sentir. E aí canta, e aquele louvor, e aquele canto, e todo mundo cantando junto, e de repente, em lágrimas, em entrega, e eu me sinto invadido, e aquilo ali toma um lugar. Experiência sentida, transformadora. Então ajudou? Ajudou. Mas a gente nem sabe por que ajudou, às vezes. É isso. Foi criado ali, através da música, um clima, um ambiente que facilitou o contato sentido. Então, a partir daí, eu comecei a querer, ou talvez esse seja assim, um caminho, um dos caminhos que eu me sinta mais chamado a desenvolver nessa vida. Um caminho efetivo, que seja realmente transformador no desenvolvimento espiritual, ou no reconhecimento do divino em nós. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvimento é do ego, é da mente, para que ela se torne receptiva ao que já é, ao que já existe. Né? Jesus falava: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você sente isso? Não. A experiência sentida não é essa. Então agora eu já nem estou falando de sentir Jesus, mas de sentir o divino em você. Também é muito raro. Os orientais, eles são melhores nisso. Porque há milênios eles cultivam caminhos experienciais.
Dentro do movimento cristão, a gente sabe que isso existe em locais mais reservados. A mística cristã, dentro dos conventos, dentro da linha franciscana, dos beneditinos. Tem várias e várias, mas são destinados aos monges. Isso não é passado para o grande público. Uma vez eu lembro de frequentar, eu levava moradores de rua, trabalhei na prefeitura com moradores de rua há uns anos, de vez em quando a gente levava alguns para ficarem abrigados ou cortar cabelo na Toca de Assis, aqui em Belo Horizonte, que era uma casa franciscana. E algumas vezes eu me lembro de chegar lá e ver monges sentados em silêncio, olhando para o retrato do Cristo. Era essa a meditação. E ficava ali 1 hora, parado, olhando para o retrato do Cristo. Esse era o movimento experiencial. Ele não estava querendo entender, ele não estava dialogando, ele estava ali se dispondo a sentir, a se identificar silenciosamente, a olhar. Essas práticas existem, mas não são tão comuns. E quando a gente fala hoje em oração, a nossa educação religiosa, ela inclui essa dimensão experiencial? Não inclui, ou muito pouco. A gente tem falado disso, trabalho com as crianças. Como é que trabalha com as crianças? O que a gente vê também enchendo a cabeça de criança de muita teoria, de que ele tem que ser bom para o Papai do Céu, dá um like. Que se ele não for bom, Papai do Céu. É tanta coisa que para a criança aquilo ali não faz um sentido. É muita informação que às vezes dá dó. Nós ainda estamos carentes, de um desenvolvimento saudável de espiritualidade infantil, para os adultos e principalmente para as crianças. Eu imagino que esse desenvolvimento para a criança precisa incluir mais música, mais arte, que possa entrar no universo delas e dentro do limite delas, não catequizá-las, impor para elas histórias e padrões de ter que ser bom, mas de irem se descobrindo e sentindo nelas mesmas também essas dimensões. Enfim, essa tem sido o desafio. Será que é possível, então, aumentar, estabelecer espaços onde a gente possa estar experimentando o Evangelho, em vez de pensar sobre ele? Participei de anos aqui de uma reunião com o falecido Honório Abreu, que eu tenho maior respeito, aqui em Belo Horizonte, onde eu dirigi uma casa por muitas décadas e é uma referência para nós. Eu nunca vi alguém falar do Evangelho como ele. Ele falava, ele citava de cor. Quem conheceu, gente, uma sumidade, um papo assim, tamanha a capacidade dele fluir com a palavra, a interpretação profunda de cada palavra. Ele desenvolveu um método que chama miudinho. Então ele ia em cada palavra, disso, das multidões. Então as multidões o sufocaram. Que multidão é essa em nós? O que a gente pode entender por multidão que nos sufoca? Então ele ia miudinho por miudinho, decifrando cada palavra do Evangelho. Lindo, maravilhoso. Mas muitas vezes eu percebi assim, as últimas vezes eu lembro de ter uma sensação de estar um pouco sufocado, porque eram muitas perguntas, muito mental, querendo muito entendimento e pouco sentimento. Então, Kardec falava assim, o Espiritismo precisa caminhar junto com a ciência. Se a ciência começar a dizer coisas diferentes do que o Espiritismo está dizendo, fiquem com a ciência. Porque o ideal é que a gente caminhe junto. A racionalidade tem que estar junto com a fé.
Era essa a proposta dele. E aqui são pesquisas científicas que estão dizendo, olha, o que funciona, o que é transformador, é aquilo que é sentido. E aí eu vejo quão pouco temos de espaço sentido nas casas espiritualistas, de forma geral. E se tem, às vezes é feito, mas nem com tanta consciência. Então aqui, Gendre nos ajuda a dar mais consciência para o que está acontecendo. Enfim, eu quero trazer um texto. O que a gente fez então? A gente abriu esse espaço para que a gente possa primeiro entrar nesse estado que é uma leve alteração de consciência que se dá quando a gente para de dar atenção para tanto pensar e começa a dar atenção para o nosso corpo. E a partir daí nós vamos ficando mais presentes. E quanto mais presentes, mais receptivos, mais sensíveis à nossa experiência imediata. E nessa sensibilidade, nessa abertura, nessa presença, nessa receptividade maior, palavras, elas são colocadas e ali nós temos experiências maravilhosas de pessoas, então, que estão sendo levadas para lugares de encontro ao Cristo que nunca tinham sido possível. Essa semana mesmo, eu fui convidado para uma casa espírita aqui apresentar esse trabalho lá. Fiquei muito feliz, foi muito bonito. A gente passou então uma tarde oferecendo esse projeto e então a gente abriu essa roda em silêncio e através desse método da focalização, nós colocamos as pessoas nesse estado, né, ou convidamos ela, porque nem todo mundo que convida aceita, né, gente? E a gente tem que ter esse... Não, isso é mágica? Não. Vai funcionar com todo mundo, Mateus? Não. Tem pessoas que eu atendo há anos, mas elas continuam recusando esses convites. Eu não posso forçar ninguém. Eu fico ali, continuando a convidar, até o momento que pode ser possível. Mas para aqueles que aceitaram o convite de voltar para si, para a experiência sentida, para o corpo, foram conduzidos pelas palavras a lugares profundamente transformadores. E depois vem o segundo momento, que é uma partilha disso. E nessa partilha, ao falar sobre o que eu senti, é uma outra possibilidade de aprofundar mais. Porque às vezes eu senti, percebi, e aquilo está em um lugar. Mas quando eu vou escrever sobre isso, ou quando eu vou falar sobre isso, isso ganha uma dimensão muito maior. E aí eu faço um contato ainda maior. Então esse é o último momento, onde a gente partilha o que viveu. E dentro dessa vivência, uma pessoa conta, no meio ela começa a chorar, né? Eu li uma passagem, e ela começa a chorar, chorar, chorar. E depois, na hora da partilha, ela conta que ela viu uma mão com uma túnica branca a se aproximar dela e estender para ela. E ela falou, era a mão de Jesus. E essa mão se estendia e falava com ela, eu sempre estive com você. Ela desabou. Porque ela nunca se achou digna dessa aproximação. Como se Jesus estivesse distante demais. E ela desmerecedora demais. Porque era essa multidão que a sufocava. Ou que ainda sufoca em alguma medida. Mas quando esse espaço foi aberto, algo novo pôde surgir. Profundamente sentido e transformador. Foi maravilhoso. Olha, e uma simplicidade. Uma simplicidade absurda. Absurda. Mas muito transformadora. Então agora eu vou trazer uma passagem do Evangelho. Que até um dia você me disse, como é que você achou isso? Eu falei, nossa, não sei como é que eu achei, mas caiu no meu colo. Isso aqui está em Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35.
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Nesse momento, Jesus já tinha sido crucificado. Okay? Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia declina. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. E aqui é que entra o ponto. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Aqui é o destaque de todo esse texto. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A mente deles estava cega. O corpo não. O coração ardia
como só ardeu quando um dia eles ouviram aquelas palavras do Mestre. Então o coração estava dizendo para eles: é Jesus falando, é Jesus falando, é Jesus falando. Estava ardendo, mas eles não escutaram. E só foram reconhecer Jesus lá. E depois que eles reconheceram, eles falavam: gente, o nosso corpo já tinha reconhecido, lembra? É verdade. O nosso corpo, então, pode nos ajudar a reconhecer Jesus de uma forma muito mais rápida do que a nossa mente. Se eu permitir ser guiado pela sabedoria experiencial, porque quem se aproxima e permanece conectado ao Cristo, gente, tenham certeza, é porque sentem uma experiência de profunda paz, de profunda contentamento, de profunda chama interna que realiza, que preenche. Não foi pela racionalidade que os discípulos foram tocados e o seguiram. Pela racionalidade eles foram entendendo depois. Mas foi pelo coração. Imagina Mateus, xará, cobrador de impostos. Estava lá na banca. De repente chega Jesus, olha para ele e fala: Mateus, vem, larga tudo e vem. E ele levanta e vai. É racional isso? Ele confiou em algo profundamente sentido e se entregou aqui. Nós estamos em condição de reconhecer o que é sentido, primeiro. E se reconhecemos, como eles viram o coração ardendo, podemos confiar nisso que fala conosco através da nossa experiência sentido. É esse o aprendizado. É esse o Evangelho a ser sentido.